X9 ataca novamente, vaza a escalação do Flamengo com mais de 30 horas de antecedência e irrita Vitor Pereira. E cadê a diretoria? Novas mudanças na equipe para o duelo de amanhã contra o Vasco no Maracanã. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nessas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Olha, no final eu vou explicar aqui como é que faz para participar lá do Clube do Rafla. Tá bombando, valendo um iPhone 14 ou 5 mil no Pix e vários mantos do Mengão. Mas vamos falar aqui da atividade que aconteceu hoje no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, a última, né? Antes aí do confronto de amanhã, confronto esse decisivo, semifinal do Campeonato Carioca, que dá vaga à final. São dois jogos, um amanhã, 9h10 da noite, segunda, Maraca, e o outro confronto no próximo domingo. O Fluminense está nesse momento enfrentando o Volta Redonda, também em busca da vaga na final. Bom, o Felipe Luiz voltou a treinar aí com o grupo. O lateral que sofreu aí uma lesão na sola do pé, ainda no Marrocos, ele está se recuperando, mas não quer dizer que ele vai ser titular, ele ainda não está 100%, mas só do fato dele fazer essa transição e já ir para o campo, é bom, um grande reforço que o Flamengo ganha aí para revezar ali com o Ayrton Lucas. O Vitor Hugo é outro. Vocês lembram do Vitor Hugo? Tá sumido, hein? É, ele que não entra em campo desde janeiro, também está de volta, será relacionado para esse jogo aí contra o Vasco. O Gerson, antes que alguém pergunte, está suspenso. Por isso, ele está fora da partida. Desfalque aí, o Gerson, que até atuou bem contra o Fluminense, não estará em campo nesse primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. E aí a gente chega numa parte aqui que é a parte do X9, porque o X9 atacou novamente. Isso aí não é surpresa para ninguém. Do Jorge Jesus para cá, sempre teve X9 no Flamengo, sempre vazaram a escalação. Desde já, quero dizer aqui que o Vene Casagrande, jornalista do SBT, não é o culpado, não tem nada a ver com isso. Ele é o jornalista, ele recebe para publicar matérias, né? Trabalha aí para o SBT, trabalha para alguns jornais e o Vene Casagrande, ele tem uma credibilidade aí no mercado. Então ele recebe a informação e joga no ar. Errado é o cara que tá lá dentro do clube, vê o que acontece, o treinamento inteiro, pega o celular e liga pro Vene e fala assim: Vene, o Vitor Pereira trabalhou com fulano na zaga, quem vai entrar no meio é fulano, ele barrou 2 titulares, a escalação é essa, a formação é essa, 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, lá na frente fulano, Beltrano e Cicrano. Esse cara é o verdadeiro câncer dentro do Flamengo. E a diretoria não consegue descobrir. Esse é o mais impressionante de tudo. Por quê? Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, o Jorge Jesus, em mérito total dele, não deixava vazar a escalação. Por quê? Ele colocava respeito. Ele falava assim: não, eu quero só a minha equipe aqui, a minha comissão técnica, não quero nenhum funcionário do Flamengo. E apenas a comissão técnica participava dos treinos. Ele era um cara tão perfeccionista que quando ele treinava fora do CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, né? Vou dar um exemplo. Quando o Flamengo ia jogar a Supercopa do Brasil, ficava 3 dias na capital federal e treinava lá no CT do Brasiliense, ele colocava tapume, ele fechava o campo, ninguém tinha abertura para nada. Então o Jorge Jesus, ele pensava muito nisso, porque, querendo ou não, torcedor, faz diferença. Até porque o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, que se surpreendeu com a escalação no Fla-Flu do Vitor Pereira, ele não imaginava que o Flamengo entraria jogando daquela forma. E aí se preparou já sabendo o time, né, quase que 15, 18 horas antes. E aí esse X9 tá lá todo dia dentro do Flamengo. Aí ninguém sabe se é jogador, se é empresário, se é dirigente, se é algum profissional do clube, ninguém sabe quem é. E a diretoria não consegue consertar ou resolver esse problema. Repito, na minha opinião, o jornalista não tem culpa. O culpado é quem está lá dentro do clube.
às vezes até recebendo. Se diz Flamengo, mas é o grande inimigo. Enquanto não resolver essa situação, é por isso que a gente cobra muito. E quando a gente vem aqui falar, a gente não cobra só uma mudança no futebol. A gente cobra uma profissionalização em todas as áreas. E o presidente Rodolfo Landim tá aí desde 2019 e não resolveu essa situação. O Marcos Braz, no departamento de futebol, tem que resolver isso. Cadê o Bruno Spindel? Né? As pessoas que compõem a pasta. Ninguém faz nada. Entra técnico e sai técnico e continua o X9 vazando as escalações do Flamengo. O Vitor Pereira, ele prepara novas mudanças para esse jogo contra o Vasco, mas aí todo mundo já falou, né? Porque o Vene postou e aí muita gente replicou a informação dos 11 iniciais. A provável escalação do Flamengo para esse jogo aí contra o Vasco. Isso revoltou o técnico Vitor Pereira, não só naquele jogo contra o Fluminense, mas agora o X9 se superou. Naquela oportunidade foi no dia do jogo, agora mais de 30 horas antes do jogo, que só vai acontecer amanhã, 9h10 da noite, a escalação já está aí nas redes sociais, vazada por esse X9 que ninguém consegue pegar. É um mistério que acontece no Flamengo. A comissão do técnico Vitor Pereira, os membros estão revoltados, o próprio Vitor Pereira, né, ele que sequer utilizou aquele time que foi a campo contra o Fluminense nos treinos para tentar despistar de alguma forma, mas não conseguiu. Bom, e aí o X9 passou pro Vene o seguinte: o Vitor Pereira barrou o Léo Pereira e o Cebolinha. Os dois que foram bem contra entraram muito bem contra o Fluminense no último jogo. E aí, até mesmo o Igor Jesus, né, o volante que anulou o Paulo Henrique Ganso, quem viu o jogo sabe que eu tô falando. Então esses três voltaram para o banco, ou seja, foram barrados pela informação do X9. E aí na escalação, tem aqui a provável escalação: Matheus Cunha ou Santos, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, 3 zagueiros, Mateuzinho na ala direita, Vidal, Thiago Maia na volância, Ayrton Lucas na esquerda, Arrascaeta, Gabigol e Pedro no ataque. O Pedro que voltou a treinar bem, né? Ele que estava sentindo dores aí, não foi utilizado no jogo contra o Fluminense. O Vitor Pereira preferiu aí o Mateusão, mas agora o Pedro não só está 100%, como também está aqui no time titular nessa provável escalação. Eu tenho aqui até a fala do Diniz, naquele pós-jogo. Ele diz o seguinte: a escalação surpreendeu sim, a gente não esperava esse time do Flamengo nem dessa forma. O Flamengo não jogou em nenhum momento com 3 zagueiros de origem, jogou com o Thiago Maia fazendo um pouco essa saída de 3, às vezes puxava um pouco para o Ayrton Lucas, mas com 3 zagueiros especificamente não. Então mudou um pouco a forma de jogar, a gente já sabia e se preparou para isso. O Diniz falando. Eu me recordo aqui uma história, às vezes alguns torcedores podem achar que isso aí não quer dizer nada. Essa questão aí de vazar a escalação não quer dizer nada, o que importa é dentro do jogo. Mas olha, cada detalhe é importante numa partida, principalmente numa decisão contra um adversário que é um rival aqui, carioca. Foi assim contra o Fluminense, né, disputando a Taça Guanabara, e será assim amanhã contra o Vasco. Amanhã o primeiro jogo, domingo o segundo jogo. Eu me recordo aqui de uma situação do técnico Jorge Jesus, quando o Flamengo foi enfrentar o Internacional na Libertadores da América. Ele falou que o Gabigol não iria jogar, né? Porque estava lesionado, enfim, o Flamengo enfrentava o Inter no mata-mata da Libertadores. E aí, quando saiu a escalação, tava lá, Gabigol titular. Quebrou todo o planejamento do Internacional, que não se preparou para encarar o Flamengo com o Gabigol no ataque. E aí deu muito certo. Não vou dizer que o Flamengo ganhou por isso, mas é um detalhe que pode ser aí determinante, né, nessas situações, porque não é só o jogo em si, são vários detalhes. E dessa gestão que assumiu em 2019, o Landim e seus pares, a única vez que não teve vazamento foi exatamente com o Jorge Jesus. Por isso que, para mim, foi mérito total do Mister. Total do Jorge Jesus. Por tudo que ele fez.
E eu entendo que o Jorge Jesus foi o ponto fora da curva dessa diretoria, por isso que eu não considero acerto da diretoria do Flamengo a temporada de 2019, porque ele chegou, revolucionou, trouxe os seus profissionais, não queria ninguém do Flamengo participando ou opinando, não tinha auxiliar técnico do Flamengo, ninguém via os treinos, ninguém sabia a forma, a maneira de trabalhar, apenas os jogadores. E não deixou aí o seu legado exatamente por isso, porque ninguém participava do dia a dia ali, porque ele não queria ninguém. Era um cara que era só ele, dava lá os seus treinamentos, trabalhava com os jogadores do Flamengo, né? Mexeu e mudou muita coisa no CT, muita coisa que estava errada, e aí, quando ele saiu, escancarou todos os problemas, a incompetência do departamento de futebol, e nós estamos aí, ó. Do Jorge Jesus para cá, olha quantos técnicos trabalharam com o elenco e todos eles tiveram a escalação vazada. E aí, diretoria? E aí, presidente? Tem que resolver aí essa questão. Repito, o jornalista Vene Casagrande, na minha opinião, não tem culpa, porque ele precisa colocar a matéria no ar. Ele recebe do site, do jornal, da TV, é o trabalho dele. Ele não tem nada a ver, ele não tem comprometimento nenhum com o clube. Agora, o cara que passa a informação para ele, esse sim é o verdadeiro e grande culpado. É o X9 que ataca novamente e tá deixando muita gente irritada lá dentro do Flamengo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Acha que isso é importante? Não é importante? Não muda nada? Eu acho isso uma sacanagem. Isso não anula o trabalho ruim que o Vitor Pereira faz no Flamengo. Por exemplo, várias mudanças nessa suposta escalação do X9, que foi vazada hoje, eu não faria essa loucura que o Vitor Pereira pode fazer amanhã contra o Vasco. Tirar o Cebolinha do time do Flamengo, que foi o melhor em campo contra o Fluminense. Barrar o Léo Pereira, que foi, se não for o melhor, foi o segundo melhor da partida, ali na zaga, mesmo com a derrota para o Fluminense. O Igor Jesus, que anulou o Paulo Henrique Ganso e tomou conta do meio-campo, eu sinceramente não sei o que o Vitor Pereira quer fazer. Mas a gente precisa vencer o Vasco, precisamos conquistar o título do Campeonato Carioca, porque a torcida não aguenta mais. A gente precisa logo virar essa página, dar a volta por cima, porque do jeito que tá, não dá. A gente se encontra a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. O seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, repara, botão aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição. Compartilha aí os nossos conteúdos e agora você vai saber como é que faz para participar lá do Clube do Rafla. Eu tô aqui disponibilizando um link no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Já estamos batendo 70% dessa nova ação, então corre que dá tempo de participar, é só clicar no link, você vai saber aí como é que participa, tem bilhetes promocionais nessa nossa ação aí, a segunda ação do Clube do Rafla, o primeiro prêmio pela Loteria Federal, um iPhone 14 ou 5 mil no Pix e vários mantos do Mengão, segundo prêmio uma camisa do Flamengo, terceiro prêmio também uma camisa do Flamengo, o quarto e o quinto prêmio uma camisa do Mengão. A gente está chegando a 70%, quando a gente bater 80%, a gente vai divulgar aí a data e o horário certinho que vai acontecer o sorteio pela Loteria Federal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!